essa aqui também é sobre a pré-existência, mas sobre a visão do Pai em relação aos filhos. Olha que interessante. Então a gente viu sobre a visão de Jesus na ovelha perdida, como pastor, como o nosso irmão, da dracma perdida na figura do Espírito Santo, né, dessa mulher, a Ruach HaKodesh, e sobre a visão do Pai. Olha que interessante. Samuel, Trindade Católica? Não. A família celestial. A Trindade Católica, ela não explica, ela nem explica muito a figura do Espírito Santo, né? E ao mesmo tempo pega as três figuras, Jesus, o Espírito Santo e Deus, e fala que é 3 em 1. Não, não é 3 em 1. São unidos, há uma família celestial. E nós também somos filhos, mas não é o mesmo ser, tá? Aceitem os textos quando Jesus é chamado de filho, filho é filho, pai é pai, e o Espírito Santo é outra função, tá? Cada um tem sua função, né? E para os hebreus antigos, o Espírito Santo é chamado de mãe, inclusive, tá? Pasme você. Vamos para uma outra parábola, tá? Em Lucas 16, do verso 1 ao 17. Olha que interessante, vou fazer a leitura até o 17. Que é sobre o administrador desonesto. Uma parábola que talvez é pouco entendida pelas pessoas, né? Vamos fazer a leitura. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico. Quem seria esse homem rico? Compreendo que é Deus o Pai. Mas existe alguém que começou a administrar as coisas desse homem rico, ou seja, as coisas de Deus. Então, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? O cara: 100 potes de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Escreveu a metade. Tá. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor, ou seja, o dono, tá? De tudo isso, senhor rico, né? Elogiou o administrador desonesto. Aí você vai me falar assim: Samuel, ele elogiou ele pela desonestidade dele? Não. Ele elogiou a esperteza dele, tá? Porque agiu astutamente, tá? Maliciosamente, astutamente. Pois os filhos deste mundo, a tradução, às vezes os caras colocam filhos das trevas, não tem nada de trevas lá, tá? Mas é filhos deste mundo ou desta era, tá? São mais astutos, os filhos, ou seja, as pessoas que nascem aqui, são mais astutos no trato entre si, tá? Do que os filhos da luz. Porque, o que ele está dizendo aqui? Que, inclusive, as pessoas, olha só, entre si, está falando entre si, filhos deste mundo, tá? Em que sentido? A pessoa que ela devia um tanto, escreveu menos, né? Ela também está sendo desonesta junto com o administrador. Só que você sabe o que Deus está elogiando aqui? Jesus está fazendo um elogio, né? E que Deus, ou o Senhor, estaria observando e falando assim: poxa vida, eles são desonestos e são mais unidos entre eles. Mas os filhos da luz são completamente desunidos e não sabem administrar bem as coisas de Deus. Né? E aí ele diz: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ou seja, os filhos das trevas fazem isso. Os filhos deste mundo, desta era, a forma de maneira, digamos assim, injusta, né, e desonesta, eles conseguem ter amigos e um ajuda o outro. Agora, e os filhos da luz? Nós deveríamos ajudar uns aos outros, né? Mas é uma pena que as pessoas elas se desviam, né? Eu busco, claro, alianças, ter amizade com todos. Né? Claro que tem certos tipos de pessoas que elas são tão hereges. É tão terrível a questão que ela fala, tão antibíblica, que não tem como ser amigo ali. Não tem como você fazer vista grossa, né? Então você tem que separar o que é. Mas a gente tem que buscar o quê? Ter união. Mas eu percebo que aqueles que se voltam com nossos canais, que se voltam contra a tua vida, etc., é muito mais fácil que estes façam amizades entre eles e laços. E eu vou até dar uma alusão a algo bem interessante: sociedades secretas. Percebam como essas pessoas, quando entram em sociedades secretas, eles se ajudam completamente, mutuamente. Eu lembrei na hora, quando eu estava fazendo a leitura e a meditação sobre essa passagem, que poucos explicam de uma maneira correta,
sobre os filhos deste mundo, né, os filhos maus, desonestos, que estão nesse mundo administrando principalmente coisas das riquezas, etc., e administram isso completamente de maneira desonesta, mas são completamente unidos entre eles. E é isso que foi elogiado, tá? Não a desonestidade. Tá bom? E aí é interessante que por isso que ele fala: usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Ou seja, quando nós adquirimos amigos aqui, nós vamos o quê? Estarmos todos juntos, unidos lá nas moradas eternas, né? E aí diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aí ele faz já uma lembrança: não sejam desonestos, né? Ele já volta na questão já daquilo que é a atitude que é a errada, né? Não, a certa de você ter amizades, serem unidos, né? Mas a errada, obviamente, a desonestidade. Então, por isso ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Aqui já Deus está chamando a atenção de nós administrarmos bem as coisas. Tá? E aí ele fala: se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Por isso que eu compreendo aqui que tem muito a ver com as sociedades secretas, tá? E com a semente do mal que estava infiltrada entre os judeus. Porque é interessante que eles perceberam que estava falando sobre eles disseram. E aí é dito o seguinte: os fariseus que amavam dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Deus. Olha só, zombavam de Jesus. Né? E, ou seja, eles perceberam que Deus estava dando uma mensagem através da parábola que Cristo estava falando para eles, também sobre eles, porque eles amam, né? Eles amavam o dinheiro, faziam suas questões desonestas, né? Essa união deles é elogiável, é louvável, mas aquele que for infiel nas coisas, Deus jamais vai lhe dar coisas boas, né? E ele não é digno de confiança, né, das riquezas celestiais.